Olá, meninos e meninas! Estamos começando pela primeira vez o nosso primeiro episódio do Curta Pop, com a participação de um amigo meu, o Matheus do canal MTzinho. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como tá você? Estou bem, e você? Bem, e nós seremos os seus dois apresentadores, tipo aqueles programas de televisão falando da cultura pop, e hoje vamos demonstrar os 5 pilotos. Vamos lá! Com o piloto de Steven Universo, quando no início Steven comendo suas batatas até as Crystal Gems chegarem com uma caveira bizonha. E se você não sabe qual é o enredo desse episódio, é tipo o episódio, sabe? Uma mistura do episódio da primeira temporada dos Steven e os Stevens, só que um pouco mudado, apesar de ser a mesma história e de também ter, sabe, a bola que pode teletransportar a pessoa numa linha do tempo ou onde parou. É isso que o Steven faz com o Lars, chamando ele de bobão e dizendo para chamar o Lars de bobão. E daí, bruf, a bola volta no tempo específico. Então, depois de voltar uns 10 segundos no tempo, ele fala o que ele queria falar. Só que o Lars acaba rebatendo e ele não tem nenhum argumento. Voltando para casa, ele pensa novamente no que ele poderia falar e pensa em algum jeito de voltar. Então, acaba acontecendo e ele volta no tempo de novo e novamente rebatendo o argumento do Lars, deixando o Lars com a cara no chão. E o Steven voltando para sua casa para falar com as Gems, uma coisa, até elas perceberem que ele tava com a bola de tempo, por causa da ametista ter dado sem querer pro Steven. E dizendo que se usasse várias vezes, podia acontecer uma coisa catastrófica no mundo deles. Até apareceu uma caveira de cabelos longos invadindo Beat City. E daí começa o mesmo, assim como no desenho original, a gente chamando as suas armas de poder para derrotar o monstro do dia. E o Steven tentando usar a sua pedra. Mas então, no atual momento, o oponente é muito forte para a atual situação das Gems. Bem, a Pérola já cai no chão. A Ametista tenta salvar ela, mas acaba caindo e derrubando a Rosquinha do Big Rosquinha. Então, o Steven deseja voltar no tempo enquanto a Garnet está cuidando do monstro caveira cabeludo. De algum jeito, ele consegue e acaba voltando no tempo há um tempo atrás. E assim, no final, ele retorna para o que aconteceu. E meio que salva todo mundo. Usando a mesma rosquinha que aconteceu na outra linha do tempo. Então, a Rosquinha sendo derrotada, no caso a caveira sendo derrotada usando a Rosquinha, eles ficam muito felizes. E, novamente, o Steven acaba voltando no tempo sem querer até o começo do dia. E, assustado, ele joga a pérola que a Ametista tinha dado para ele sem querer no chão e começa a tentar explicar para elas o que aconteceu. Mas não consegue e, bem, acaba. Isso. E agora, começando com o Bob Esponja. Precisa-se de um ajudante de 97, essa é a versão de 97. A diferença do episódio
ódio não é tão diferente. A história é a mesma. Bob Esponja tentando chegar no Siri Cascudo, sendo contratado pelo seu siriguejo. Aí o Patrick pede ajuda dele para ter coragem e pronto. E no final eles precisam do Bob Esponja para alimentar uma rodada de peixes. Após escutar o novo chapeiro falando, eles se sentem inspirados e Bob Esponja logo parte para a cozinha para fazer o que ele mais sabe fazer. Então, ao som de uma música animada, Bob Esponja faz o que ele mais gosta e sabe fazer: hambúrguer de Siri. Picotando tudo em pequenas formas, ele consegue deixar os clientes satisfeitos e também o seu chefe. Numa breve conversa com Lula Molusco e Patrick, o episódio acaba. E agora vamos partir para Gravity Falls. Começando, tipo, quase igual do primeiro episódio da série. Dipper e Mabel lendo suas revistas e mostrando também o tio avô Stan, que estava fazendo algumas coisas da Futura no desenho Acabando do Mistério, que ainda nem tinha esse nome no piloto. E que ele estava pedindo para eles comer uns picolés. Até algumas horas, Mabel encontrar um namorado meio gótico e ficar junto. Mas por algum motivo, Dipper não se sente muito bem e desconfia do novo namorado da sua irmã. E tenta procurar algumas provas. Então, ele acaba descobrindo que o possível namorado de sua irmã pode ser possivelmente um zumbi. E já tenta procurar provas e acaba espionando os dois juntos, gravando com a sua câmera. Bem, isso acontece algumas vezes e depois de muito tempo, o Dipper tenta achar mais provas, com várias coisas que os dois estão fazendo juntos. Se vocês notarem aqui, o livro que encontra dessas histórias ainda não é chamado de O Diário 3, e sim o livro de mistérios de um, sei lá, cara. Mas depois eles mudaram dessa ideia. E no meio do episódio, ele percebe que ele achou da ideia de quem pode ser o cara que está com a sua irmã. E vocês já sabem o que acontece no final. Dipper pega o carro para ter que ajudar a sua irmã. Aí o cara revela que na verdade eles são duendes. Assim como no episódio normal. Duendes que estão procurando uma rainha para o rei dos duendes, que acabam sequestrando a Mabel e numa corrida de kart de golfe frenético consegue salvar a sua irmã. Bem, os dois, dentro do carro, conseguem pegar uma outra rota, achando que estavam salvos, mas de repente outro gnomo pula na cabeça do Dipper e a Mabel tenta salvar ele. E depois de muito sufoco eles conseguem, mas eles se deparam com um penhasco. Caindo do penhasco, eles param literalmente na toca do Duende Mestre. Bem, depois de uma conversa e tentando convencer a Mabel de ser a sua rainha, o Duende Mestre acaba sendo derrotado pelos Gêmeos do Mistério. Bem, os dois voltam para casa e o Dipper acaba recolocando a estátua do duende que se transformou na estátua que ele tinha quebrado na hora de sair com o kart. Bem, o Dipper fala em entrar para dentro de casa, a Mabel concorda e depois de uma discussão sobre quem estava certo, a Mabel assume o erro e quando vão entrar para casa acontece uma cena bem estranha do tio Stan totalmente melado de picolés. E agora vamos para o próximo episódio,
que é o de... Hora de Aventura, curiosidade. Bem rápida. Se você vê esse piloto, na verdade, o de Hora de Aventura, apesar de ser da Cartoon, ele na verdade o piloto foi para Nickelodeon, o bloco Nicktoons da Nickelodeon. E você sabe, a ideia é Finn e Jake estavam de boas até aparecer a Lady Is e sim, chamam de princesa. E eles vão ter que resgatar. Bem, nós tivemos que cortar essa parte, mas no próximo vídeo a gente continua e falou! Falou!